Olá, olá, 14 de setembro de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Adiada a volta do atendimento presencial do INSS no Maranhão. Ministério Público apreende carro de som em nova operação nas praias da ilha. No quadro Trabalho e Emprego, os desafios de empreender em tempos de pandemia. E veja também como foram as convenções partidárias no sábado e domingo em São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você. Vamos lá, hoje é segunda-feira, como eu digo, começo de semana é dia de se encher de esperança e vamos lá, vida que segue, estamos juntos. Que bom saber que você está com a gente em todo o estado do Maranhão. A partir de agora estamos unindo o estado de ponta a ponta com muita informação. Informação aqui no Bom Dia Não Para, vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto, viu? Como é que foi seu final de semana? Tudo certo? Tudo em paz? Com saúde? Vamos em frente, são 7 horas e mais 1 minuto, 7:01 aqui no nosso Bom Dia. Daqui a pouco Silvio Alves vai voltar para atualizar os principais assuntos na área de segurança. Diogo Trem vai chegar para falar de política. Tivemos várias convenções partidárias no final de semana e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia para você, tá bom? Daqui a pouquinho imagens ao vivo de Imperatriz e de outras cidades do estado. Vamos dar a previsão do tempo, falar do trânsito também e muito mais. Você sabe que aqui no Bom Dia é assim, informação o tempo inteiro. E a gente começa falando de um acidente que aconteceu na madrugada. Uma carreta tombou em uma das principais avenidas da capital e a gente vai saber agora os detalhes, saber como é que está a situação de momento, inclusive do trânsito do local. Quem está por lá, Eduardo Ereceira. Eduardo, onde é que você está nesse momento? Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima semana a todos. Pois é, Adalberto, a semana começa com essa notícia lamentável de um acidente. Aconteceu por volta das 3 horas da manhã, segundo informações aqui de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que estão desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira aqui acompanhando a movimentação e ajudando no trânsito. Bem complicado aqui no elevado da Coama. Olha a situação em que ficou esse caminhão carregado aqui com frutas e verduras. Ele estava indo para a Ceasa, para abastecer na Ceasa. Informações ainda aqui dos agentes da SMTT que conseguiram conversar com os profissionais, inclusive com a pessoa responsável pela carga que ele ia abastecer a Ceasa. Estava vindo do estado de São Paulo para abastecer a Ceasa aqui no estado do Maranhão. Ainda não se sabe, Adalberto, telespectadores, a causa desse acidente, mas o mais provável, duas hipóteses aí, é que tenha tido algum problema mecânico no caminhão ou então por conta da carga nessa rotatória, uma curva, não é isso? A carga tenha pesado e por conta disso, para o lado, no caso que ele estava fazendo a curva, e por conta disso o caminhão acabou tombando. O trânsito aqui na rotatória não está completamente interditado, porque ele tombou mais aqui na faixa lateral. Tem uma via em que os veículos estão podendo passar, mas a gente lembra, agora pouco mais de 7 horas da manhã, o trânsito ainda não é tão carregado assim, mas daqui a pouco, quando chegar aí próximo às 8 horas da manhã, certamente vai ficar bem mais complicado. Como eu disse, os agentes da SMTT se encontram aqui no momento. Eles estão tirando a carga agora do caminhão para poder fazer a remoção deste veículo. Olha, a carga está passando para outro caminhão, para aí sim poder fazer a remoção do veículo e o trânsito aqui fluir normalmente. Mas está bem complicado, principalmente quem vem no sentido Coab, Quatraque, Bequimão, com destino aqui para o bairro do Coafuma, para a região mais central da cidade. A situação é bem complicada neste momento e deve se complicar ainda mais quando o fluxo de veículos aumentar. Também aqui um guincho da SMTT passando. Pois é, toda a coordenação, planejamento está sendo feito para retirar desse caminhão, mas vai demorar um pouco, Adalberto, telespectadores, porque ainda tem muita carga para ser tirada, então vai demorar ainda um pouco, certamente, porque preciso tirar toda a carga para fazer a remoção do veículo. Lembrando que esse acidente aconteceu desde a madrugada, por volta de 3 horas da manhã, aqui na rotatória da Coama. A gente volta daqui a pouco, mais informações é com você no estúdio, Adalberto Melo. As imagens realmente impressionam, a carga pesada aí desse caminhão, dessa carreta que tombou. Portanto, o Eduardo mostrando ao vivo para você, a rotatória da Coama, o trânsito por enquanto vai fluindo normalmente, já tem agentes da SMTT no local, a carga vai sendo retirada aos poucos e em direção à Ceasa. Ainda bem que foi aí, não foi perto desse posto de gasolina que você vê aí na imagem, né? Então, na virada ali são toneladas, gente, a carga geralmente pesa toneladas, é uma situação bastante complicada e é difícil, se tiver um problema mecânico é difícil, 25 toneladas, na verdade, dessa carga aí, dessa imagem que a gente mostrou para você ao vivo, dessa carreta que tombou no retorno da Coama, uma das principais vias de acesso aqui na capital, uma avenida importante ali, um retorno
extremamente importante. Também o outro detalhe é que o carro, como você viu, a carreta, tombou pelo lado de dentro, né, da via, não ficou ali no meio da pista, porque aí podia ter complicado muito mais a situação. Se o carro fica atravessado nessa via, imagina o engarrafamento que nós teríamos essa hora, a lentidão aí no trânsito muito grande, com certeza, se não tivesse ficado aí nessa pista da direita. Portanto, aconteceu e a difusora mostrou ao vivo para você. Olha só, agora pela manhã, na madrugada, já no começo dessa segunda-feira, a gente mostrando ao vivo para você as imagens aqui no Bom Dia. É prestação de serviços, é informação que não para aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 5 minutos em todo o Maranhão. E aqui no nosso estado, as agências do INSS vão voltar ao atendimento presencial, mas somente na próxima semana. Em todo o país, várias agências já estão voltando a essa modalidade a partir de hoje. A gente vai entender o que aconteceu, o que acontece aqui no Maranhão, por que essa volta não acontece nessa segunda-feira, na reportagem do Hugo Viegas. Alessandra veio em busca de um formulário para o marido que precisa passar por perícia médica. Encontrou a agência fechada e vai ter de aguardar um pouco mais. Atrapalha, né? Mas o que a gente pode fazer é só esperar mesmo. Tem que ter paciência, né? Um jeito. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social foram autorizadas a reabrir na segunda-feira, dia 14, em todo o país. Mas no Maranhão, o retorno do atendimento presencial foi adiado para 21 de setembro, uma semana depois. É que as unidades por aqui ainda estão sendo adaptadas com as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 e nem todos os itens já estão disponíveis. Uma das questões de suprimento relativa às proteções acrílicas das áreas de atendimento, apesar de já ter havido a contratação, ou seja, já ter sido feita a compra, nós estamos sofrendo com problema de distribuição do vendedor, que por conta da logística avantajada do Nordeste, não conseguiu entregar até a tempo para a reabertura no dia 14. E não são todas as unidades que voltam a funcionar ao mesmo tempo. Algumas não teriam condições de cumprir com todos os requisitos necessários. Os serviços também seguem limitados, mesmo após a reabertura. Só serão atendidos casos de perícia médica, cumprimento de exigência, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa, obrigatoriamente com agendamento, em um portal disponível na internet. O segurado do INSS ele pode verificar no site covid.inss.gov.br se a agência que ele pretende agendar, que ele pretende ter seu serviço atendido, ela está aberta e funcionando. Nesse site existe a possibilidade dele pesquisar pelo nome da agência, pelo nome da cidade, ou verificar num mapa interativo. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Agora a gente vai atualizar os números da Covid-19 aqui no Maranhão e no Brasil também. Começando pelos números do nosso estado. Aqui na tela, o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde aponta que são 162.583 casos confirmados desde a chegada do novo coronavírus aqui ao Maranhão. São 6.331 casos ativos agora, com o número de recuperados 152.672. Infelizmente, 3.580 óbitos. Vamos agora atualizar os novos casos da Covid-19 aqui no Maranhão, começando por São Luís. Na ilha de São Luís, 66 casos. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, 7. E nas demais regiões, 34. Esses são os números, portanto, do último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Agora, os números do Brasil. O Ministério da Saúde informou ontem à noite, que foram registradas 14.768 novas infecções de Covid-19 nas últimas 24 horas. O número atualizado de óbitos por causa da doença agora é de 131.625, sendo que 415 mortes foram notificadas no último boletim do Ministério da Saúde. Ainda segundo o Ministério, há 624.872 casos em acompanhamento. A taxa de letalidade está em 3%. E a mortalidade para 100 mil habitantes está em 62,8%.
Olha, esse período do ano é também um alerta, a gente continua falando de saúde, para os pais e profissionais da área da saúde quanto às doenças respiratórias. E aí, amigo, quando o assunto é criança, quando as doenças atingem em especial as crianças, a atenção, claro, deve ser redobrada. Infecções, sinusites, pneumonias, tudo isso nos faz ligar o sinal vermelho. A atenção se volta para as doenças respiratórias, especialmente nesse tempo de pandemia. A principal preocupação que os pais têm é com relação ao coronavírus, quais são as crianças que estão inseridas no grupo de risco e quais seriam os sinais de alarme quando procurar o pronto atendimento ou atendimento médico. Nesta época do ano, com o tempo mais seco, os cuidados devem ser dobrados, já que todos os sintomas quase sempre são semelhantes a infecções mais comuns. É muito difícil a gente fazer essa diferenciação dos pacientes que estão com infecção pelo coronavírus e os pacientes que estão infectados, mas por algum outro vírus, que é comum da nossa época. Se por um lado o novo coronavírus demonstra ser assintomático na maioria das crianças, há outras doenças respiratórias que exigem que a criança receba atendimento médico assim que necessário. É o caso de Isa, de 3 anos. E desde bebê a gente sabe que ela tem o quadro clínico já de sinusite. E a sinusite nesse período de pandemia, ela se faz bem parecida com alguns sintomas do coronavírus. Então, nesses 5, 6 meses de isolamento, a gente já precisa consultar 2 vezes para descartar a hipótese. Além da preocupação com a filha, os cuidados se estendem a toda a família. E não só por conta da própria criança, e sim de passar aqui. A gente tem grupo de risco em casa, os bisavós, os avós, e como eles podem ficar assintomáticos só com esse pouco de sintomas, no caso, a gente se faz necessário consultar sempre para tirar essa dúvida mediante ao olhar clínico, né? Porque não adianta eu saber que ela tem sinusite e julgar isso sozinha, sem um acompanhamento. Então, se faz muito necessário, mesmo quando a gente já sabe o que nossos filhos têm, ter esse acompanhamento médico. Esse período do ano, em especial, as doenças respiratórias são um alerta, é um problema muito sério, principalmente nessa época do ano, né? Por falar em período do ano, nessa época também os ventos fortes são muito comuns aqui no litoral maranhense, né? Aumenta inclusive aí o risco, há um aumento no risco de acidentes, por exemplo, nas praias, em relação aos banhistas, no contato com as caravelas. Por isso é preciso estar atento antes de entrar no mar. A gente vai ver uma reportagem da Aline Cantanhede sobre esse assunto. Vamos ver. O que é para se lazer pode apresentar perigo na beira da praia. É por isso que o Marcos Antônio está sempre de olho no filho e já deu as orientações sobre o perigo. Tenho alertado sempre ele, fico aqui de olho porque é muito perigoso, né? E a criança sempre ela é curiosa, pegar, tocar. E o meu cuidado aqui como pai é ficar vigiando e alertando ele todo o tempo. Acidentes com caravelas são muito comuns em São Luís, principalmente nessa temporada do ano. De acordo com o grupamento de bombeiros marítimos, o número de ocorrências chegou a 41, um dado bem significativo, já que todo o ano passado o total chegou a 63. Isso, a gente tem consultado alguns especialistas e o que eles nos informam é que está muito ligado às condições de vento, né? Nós observamos que no segundo semestre as caravelas elas aparecem aqui em maior número, exatamente porque elas são movimentadas ao sabor das correntes e também dos ventos mais fortes do segundo semestre. Em contato com a pele da vítima, um envenenamento provoca dor de leve a moderada e pele vermelha. Em alguns casos, é preciso procurar um médico. É preciso ter cuidado para não se aproximar, principalmente as crianças que têm a pele ainda mais fininha. E ao acontecer esse contato, tentar lavar o mais rapidamente possível com água salgada. Evitar usar água doce ou álcool, pois aqueles cistozinhos que contêm toxina, que ainda estão íntegros, acabam se rompendo ao utilizar essas substâncias. A água salgada consegue remover, assim como o vinagre, sem que haja ruptura e aumente a queimadura. Se o processo for muito intenso, é importante procurar um serviço de saúde ou um especialista para tratar bem essas queimaduras desde o início. É hora de conferir o nosso giro de notícias. São 7 horas e mais 14 minutos em todo o Maranhão.
Na Universidade Estadual do Maranhão, as aulas já iniciaram na quarta-feira também de forma remota. A medida foi definida em reunião dos conselhos universitários com base em consulta pública online com gestores, professores e estudantes. O documento aprovado pelos órgãos estabelece as normas e diretrizes para o ensino remoto, novo calendário acadêmico e atividades de pesquisa e extensão devido ao cenário de pandemia do novo coronavírus. A Caixa Econômica Federal deposita hoje o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os trabalhadores nascidos em novembro. O pagamento será feito na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pelo banco em nome dos beneficiários. Anunciado como instrumento de ajuda aos trabalhadores afetados pela pandemia de Covid-19, o valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, informou que recebeu 3 pedidos de envio de tropas federais para garantir a segurança do primeiro turno das eleições municipais de novembro. Até o momento foram recebidos pedidos da Justiça Eleitoral do Amazonas, Mato Grosso do Sul e do Maranhão para 106 municípios. Os pedidos para atuação de militares das Forças Armadas são comuns em todos os pleitos e são formulados pelos tribunais regionais eleitorais com a finalidade de garantir a normalidade da eleição, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos resultados. No próximo bloco, nós vamos falar sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. É mesmo possível ver na crise uma oportunidade? A gente vai falar sobre o assunto. E mais, Silva Alves atualiza os principais assuntos na área de segurança. A gente faz, inclusive, o balanço do fim de semana. Ele vem já para participar com a gente aqui no Bom Dia. Um instante só. São 7 horas e mais 16 minutos. Vamos para o intervalo. A gente volta já. São 7 horas e mais 19 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Você sabe que nós ainda estamos convivendo com a pandemia do novo coronavírus, não é? Mas muita gente está aí vendo na crise uma oportunidade. Sobre o assunto, eu converso agora com a consultora em empreendedorismo, Genaíce Palavra, que está aqui no estúdio com a gente. Prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, Genaíce. Perdão, Genaíce Palavra está com a gente aqui nessa manhã. Isso. Olha, realmente todo mundo fala sobre isso, né? Ver na crise uma oportunidade, é muito comum a gente ver. Mas de que forma essa oportunidade pode de fato se transformar num negócio? Porque às vezes é apenas uma oportunidade, às vezes é apenas uma ideia, né? Mas para virar de fato um negócio, quais são os cuidados? Pronto, primeiro é entender que essa crise, a gente tem que ver como um desafio, né? E aí a gente tem que olhar tudo que está ao nosso redor, né? O empreendedor, ele tem essa perspectiva, ele tem um olhar otimista, né? Então, a partir disso, ele já vê a crise como uma oportunidade. Para isso, ele precisa se organizar, mas ele tem, além do otimismo, ele é visionário, né? Então, a crise, ela vem para tirar a gente da zona de conforto, né? Então, o empreendedor, ele tem essa sacada. Ou seja, ele tem essa visão diferenciada, não é? Agora, além dessa visão diferenciada, o comportamento do empreendedor, conta? Sim, com certeza, né? A gente, enquanto empreendedor, a gente se percebe enquanto um ser diferente, né? A gente percebe as nossas habilidades, né? E isso faz com que a gente entre em ação. Empreendedorismo é ação, né? Então, ter um olhar otimista, buscar informações, se oportunizar, né? O empreendedor, ele tem essa pegada, né? Então, o comportamento, ele é que diferencia um sujeito que é empreendedor do sujeito que não é. E comportamento é algo que a gente pode adquirir, né? Concorda? Sem dúvida. Comportamento é algo que a gente pode adquirir. Então, o empreendedor, ele se lança, né, para o mercado. Ele não fica naquela possibilidade de ficar escondido, né? Ele, a partir de dentro de casa, ele consegue fazer acontecer. Como você disse, né, Genaíce? Ação, né? Empreendedorismo é ação. Isso. E aí, uma ação prática que as pessoas que estão em casa assistindo agora podem ter
quando pensa em um novo negócio, o planejamento, a organização é fundamental. O que é preciso ter em mente para tentar realmente aproveitar essa oportunidade? Primeiro é ver a oportunidade na crise, né? É ter esse olhar. A crise é algo desafiador. Depois, quais são as habilidades que eu possuo? Né? Eu, enquanto empreendedor, o que eu gosto de fazer? O ponto de partida, Isso, esse olhar interno. Esse olhar interno, né? Porque o que movimenta um empreendedor é a paixão. Imagina você trabalhar, né, dias e dias com algo que você não gosta. Impossível. É impossível, né? Então, o que movimenta o empreendedor é essa paixão. A partir dessa paixão, ele vai ter ideias, e aí vem uma série de informações, a vontade de fazer acontecer, e ele precisa se organizar, né, dentro de um planejamento. Existem ferramentas para isso, né? Uma das ferramentas que nós podemos utilizar para trabalhar essas ideias é o Canvas, que é uma ferramenta, ele é um mapa mental. Imagina, um empreendedor é aquele sujeito que de manhã ele está ali, a mente dele está cheia de ideias, né? E aí dentro do Canvas ele consegue sistematizar aquilo que ele quer fazer. Isso é planejar. O dever de casa é planejamento. Isso. E aí, na hora que ele vai executar, que ele começa a perceber que, por exemplo, aquilo que ele está querendo fazer, seja um pequeno negócio, ou em casa, né? A própria dona de casa está assistindo a gente agora, começa a ter uma habilidade, seja para fazer comida, ou para fazer doces, salgados, enfim. Aí começa a entrar o dinheiro, né? Mas aí, o que fazer para não misturar esse dinheiro com a conta do dia a dia que tem para pagar, com aquela necessidade imediata? Tem a ver esse tipo de preocupação ou não? Sim, primeiro é entender que o negócio é meu, o negócio é seu, mas o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu. O dinheiro é da empresa. Então, mesmo que eu ainda não tenha um CNPJ, né, quando a gente tem uma empresa, a gente faz o registro, tem um CNPJ, a gente tem que fazer a organização do que eu tenho que saber quanto é que eu quero ganhar para mim, né? Quanto é que esse salgado vai dar de retorno para mim. E quando o dinheiro começa a entrar, eu posso fazer algo bem simples. Eu pego 2 envelopes, por exemplo, de uma forma bem didática. Isso. Eu coloco em uma parte o dinheiro que eu vou reinvestir e um dinheiro que eu quero para mim, para as minhas despesas pessoais. E isso, Adalberto, é um comportamento negativo que muitos empreendedores têm no dia a dia, fazer a mistura do dinheiro. E aí eu sempre brinco, a empresa é sua, mas o dinheiro não é seu, né? Quanto é que a empresa pode te remunerar? Quanto é que qual é o valor que você tem para a sua empresa para que a sua empresa possa lhe remunerar, né? Então, a gente não pode fazer essa mistura. E aí, essa mistura que atrapalha, né, o empreendedor. Então, a gente precisa, isso também está dentro do planejamento, né, essa organização. A gente precisa ter esse comportamento. Obrigado, Genaice. Palavra que teve comigo aqui. Ela criou, inclusive, gente, o movimento Mulher que Empreende. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no nosso quadro no outro momento, tá bom? Tá bom, obrigado, muito Genaice. obrigada. Bom dia. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de segunda-feira, são 7 horas e mais 25 minutos. O fim de semana foi de nova operação do Ministério Público nas praias da ilha. Nós vamos saber mais detalhes agora com Eduardo Ericeira sobre essa operação. Eduardo? Pois é, Adalberto, a operação aconteceu aí, realizada pelo Ministério Público também, com a participação das polícias, essa operação que já vem acontecendo há alguns fins de semana, justamente para coibir a poluição sonora e outros crimes nas praias aqui na região metropolitana de São Luís, Praia do Olho d'Água, Praia do Araçagi e Praia do Meio, praias aí que ficam no limite entre a capital São Luís e o município de São José de Ribamar. Como eu disse, que foi coordenada pelo Ministério Público, a operação Arpócrates, realizada, como eu disse, nas praias do Olho d'Água, Araçagi e Praia do Meio. A operação que aconteceu neste domingo, ontem na tarde e noite, 10 pessoas foram presas, segundo informações repassadas pela polícia. Veículos com paredão de som também foram apreendidos, assim como na semana passada, no final de semana passado, alguns fins de semana que vem acontecendo, veículos também foram apreendidos e pessoas foram presas pelo cometimento de vários crimes. A Operação Arpócrates contou com mais de 40 agentes públicos das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte de São Luís e também de São José de Ribamar e Instituto de Criminalística do Maranhão, o ICRIM. O controle externo da atividade policial do Ministério Público do Maranhão é quem coordena a operação.
que além da questão do combate à poluição sonora, também teve a finalidade de combater o tráfico de drogas e a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Não há data prevista aí para o fim dessa operação, ela está acontecendo principalmente aos fins de semana, quando aumenta o número de pessoas nas praias, nessas praias que eu citei, Araçagi, Olho d'Água e Praia do Meio, assim como em outras praias aqui da capital São Luís e da região metropolitana. Então, por conta disso, essa operação ela deve continuar nos fins de semana. Então, o conselho que a gente deixa é que as pessoas não coloquem som alto, aí, poluição sonora ou outros tipos de crime nas praias, que vai ter fiscalização por parte do Ministério Público e também dos órgãos de segurança e trânsito aqui da Grande Ilha. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Esse é o nosso Eduardo Ericeira. Informação não para aqui no Bom Dia. São 7 horas e 27 minutos, 7h27. Vamos falar de segurança agora? A participação é de Silvan Alves. Bom dia para você, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, a gente teve um caso de... a gente teve esse caso aí da operação nas praias da ilha, quer dizer, cada final de semana você mostrou inclusive imagens daqui ainda há pouco aqui no Bandeira 2 sobre essa operação aí, que é importante, que vem acontecendo com uma certa frequência e mesmo acontecendo com uma certa frequência, os problemas se repetem, né? Os flagrantes se repetem. Exatamente. Inclusive aumentou a quantidade de pessoas conduzidas esse final de semana. Foram 10, da última operação tinham sido 7, agora nós tivemos 10 pessoas que foram conduzidas para a delegacia. Essas pessoas são conduzidas geralmente por som automotivo, né, por abuso de som alto, né? Isso é aferido pelo Corpo de Bombeiros, pelos peritos do Instituto de Criminalística, que fazem parte da operação. Na verdade, é uma operação do Ministério Público que conta com o apoio das Forças de Segurança, mas a participação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís e de São José de Ribamar, a partir do momento em que a praia do Araçagi, ela fica nos limites entre São Luís e São José de Ribamar. O que se questiona muito, Adalberto, é o valor, né, que é estipulado, por exemplo, para cada uma dessas pessoas que são conduzidas, por exemplo, o som automotivo, é R$5.000. Mas diz o promotor que esse é o valor estipulado por lei, não pode ultrapassar isso aí, e essas pessoas que têm condição de montar um paredão de som, por exemplo, de R$50.000, R$100.000, só de equipamentos, para ele a fichinha pagar R$5.000 a partir do momento que é apresentado na delegacia. Silvão, uma bomba pronta para ser detonada foi desativada no fim de semana. Onde foi isso? Lá no aeroporto de Caxias, no bairro São Francisco. A polícia foi acionada depois que o artefato foi visto por populares. E aí o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, que tem policiais treinados para trabalhar em desativar explosivos, eles foram acionados, isolaram a área e acabaram desarmando a bomba e encontraram ainda várias bananas de dinamite, não é? A polícia tem uma suspeita, Adalberto, é claro que os artefatos foram todos apreendidos, a engrenagem que foi encontrada lá de meio artesanal, mas foi encaminhada para a perícia, os peritos vão determinar que tipo de explosivo é esse aí e qual seria o impacto de uma explosão causada por esse artefato aí, e a polícia vai tentando descobrir quem foi que armou esse artefato lá e qual seria o objetivo, não é? Para detonar o quê, afinal de contas. Há uma suspeita que a polícia está trabalhando, de que possivelmente criminosos, assaltantes de banco, eles estavam tentando roubar o avião que faz transporte de valores e abastece toda aquela região ali no final de semana. Material pesado apreendido. Pois aí, né? Exatamente. Silvão, policiais da 2ª Unidade de Segurança Comunitária interditaram na madrugada de domingo uma casa de shows localizada no Coroadinho. Exatamente, ali na Avenida dos Africanos. Essa casa de shows ela estava funcionando com aglomeração, passando inclusive do horário de funcionamento. E como se não bastasse tudo isso, havia uma grande presença de menores ingerindo bebida alcoólica, né? Menores e adolescentes. Inclusive, lá dentro da casa de shows foi apreendido um adolescente com 7 buchas de maconha. A polícia, essa interdição foi feita lá pelo pessoal da USC, a Unidade de Segurança Comunitária 2, lá do Coroadinho. O proprietário foi, inclusive, intimado a comparecer hoje na Delegacia de Costumes e Diversões Públicas. Primeiro, porque por não estar respeitando a
questão do distanciamento social, né? Houve a flexibilização, mas essas casas de show elas têm que funcionar seguindo as normas ainda, as orientações, né? Como distanciamento de uma mesa, não pode haver aglomeração. Então, todas essas regras aí estavam sendo descumpridas lá pelo proprietário desse estabelecimento lá no Coroadinho. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, boa semana. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, gente, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7h32. Você vai dizendo aí qual bairro que você está acompanhando a nossa programação, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. Daqui a pouco a gente faz o registro em especial no Facebook, tá bom? Vamos à Imperatriz agora, a região Tocantina. Quem traz o destaque do dia é Marcelo Júnior, que está comigo. Olá, Marcelo, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você, bom dia para quem está ligado no Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora, na manhã desta segunda-feira, início de semana. E os destaques de hoje aqui da cidade de Imperatriz, na região Tocantina, são os acontecimentos de polícia e também na área de trânsito. Foi bastante movimentado esses dois setores aqui no final de semana em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão. Ontem, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente com uma morte na rodovia BR-010 entre as cidades de Davinópolis e Governador Edson Lobão, cerca de 25 quilômetros aqui do centro da cidade de Imperatriz. 2 veículos acabaram colidindo, era um carro que vinha no sentido Governador Edson Lobão até Imperatriz e a moto que também seguia no mesmo sentido entre a cidade de Edson Lobão até o município de Davinópolis. E aí, em um determinado ponto da rodovia, o carro foi tentar fazer uma ultrapassagem, acabou atingindo a traseira desta moto. O condutor do veículo perdeu o controle da direção, acertou novamente a moto, que também saiu da pista. E em razão deste acidente, da violência do impacto, o condutor da moto acabou morrendo imediatamente no local. Uma viatura da Polícia Militar que passava nas imediações acabou parando, fazendo o atendimento inicial da ocorrência e detectou que o condutor do veículo, que era um Gol vermelho, a placa não foi informada, era um jovem de 23 anos de idade, que também não teve o nome revelado pela Polícia Rodoviária Federal. Esse condutor estava com sintomas de alcoolismo, o apurado no local imediatamente pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Rodoviária Federal e quando a PRF chegou, esse condutor do veículo, do carro, foi convidado para realizar o teste do etilômetro, né, o popular bafômetro, mas ele se recusou a fazer o teste, afirmando que havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior, mostrando aí que bebida e direção volante não faz bem, muito pelo contrário. Então, uma morte no local em razão desse acidente. E para encerrar a participação nossa aqui de Imperatriz, nesse destaque do Bom Dia Maranhão, na madrugada do sábado para o domingo, nesse final de semana, tivemos mais um crime de feminicídio aqui na cidade de Imperatriz. Infelizmente, mais uma ocorrência desta natureza. Foi registrada no bairro da Vila Nova, zona periférica aqui da cidade de Imperatriz. Uma mulher foi feita refém pelo seu ex-companheiro dentro do condomínio em que moravam. E aí, no desenrolar desta ocorrência, os vizinhos perceberam aquela movimentação e acionaram a polícia. Quando a polícia chegou, o companheiro da mulher, que acabou sendo morta, ele desferiu uma facada nela. Ela, por muitas horas, durante o período em que a polícia ficou negociando a rendição dessa pessoa que cometeu o crime, ela ficou sangrando em estado hemorrágico. Quando a polícia conseguiu invadir o local, o autor ainda revidou, disparou tiros contra a polícia, que também revidou a bala e ele acabou sendo morto no local. Ela foi socorrida pelo SAMU, mas quando deu entrada no Hospital Municipal Socorrão, ela acabou morrendo. Ocorrência registrada na madrugada do sábado para o domingo aqui na cidade de Imperatriz. A vítima foi Rosa Silva, mais uma vítima de feminicídio. E o acusado o suspeito de ter cometido o crime, melhor dizendo, é Flávio Gomes, aqui na cidade de Imperatriz. Marcelo Júnior comigo em Imperatriz e você vem comigo, são 7h36. Vamos que vamos aqui com o nosso Bom Dia. Atenção, você que é motorista de aplicativo, hein? Você, motorista Yetgol. Escuta só esse recado. A Yetgol vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corrida. É isso mesmo, 20 litros por semana e além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, né? Não se cadastrou? Baixe o aplicativo da Yetgol na Play Store ou App Store e saia rodando por aí.
Motoristas YetGo, mantenham o aplicativo ligado e não percam nenhuma corrida. Fiquem ligados também, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá, vá de YetGo. São 7 horas e 36 minutos, 7h36, você ligado no Bom Dia, ligado aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira. No próximo bloco nós vamos ver como foram as convenções partidárias realizadas no final de semana. E mais, nós vamos mostrar o mutirão realizado pelo Detran, que tem a previsão do tempo ainda para essa segunda-feira em várias cidades maranhenses. A gente volta já, um instante só. Já voltamos com um bom dia aqui pela TV Difusora para todo o Maranhão, agora para falar de eleições 2020. Comigo, o nosso comentarista de política, nosso colunista John Coutrin. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Final de semana bastante movimentado com várias convenções, John. Tivemos aí desde a sexta-feira. Na sexta-feira, a primeira a fazer a convenção foi o Iglesias, doutor Iglesias, né, em relação à Prefeitura de São Luís, claro. No interior do estado, algumas cidades também realizaram suas convenções. O doutor Iglesias realizou na sexta-feira, confirmando. Isso, sexta-feira. A gente mostrou a reportagem, inclusive, do Jornal da Difusora. Agora aqui no Bom Dia a gente vai mostrar que o Democratas anunciou no sábado a candidatura de Neto Evangelista à Prefeitura de São Luís. Vamos ver. O evento que oficializou a candidatura de Neto Evangelista aconteceu no Ceprama. Pessoas de diversas comunidades da capital maranhense estiveram presentes para declarar apoio ao projeto de Neto Evangelista, que no pleito de 2020 concorrerá à Prefeitura de São Luís. Como ainda estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, os protocolos sanitários foram rigorosamente seguidos, desde a entrada no espaço. Todos tiveram a temperatura corporal aferida, máscaras estavam sendo distribuídas e o álcool em gel foi disponibilizado para a higienização das mãos. Durante o evento, vários candidatos que concorrem neste ano a uma das vagas no Parlamento Municipal também puderam oficializar as campanhas. Neto Evangelista é filiado ao Democratas, mas conta com o apoio de outros partidos como PTB, PSL, MDB e PDT. Olha, primeiro é um momento ímpar em nossa vida, na cidade de São Luís, poder fazer um ato de convenção, um ato político ao lado de 5 partidos importantes da cidade e apresentar para São Luís o que nós queremos. Nosso foco principal para a cidade de São Luís é cuidar das pessoas, de um por um, e isso é extremamente possível. E nós vamos fazer junto na Prefeitura, com o pé no chão, se comprometendo só com o que pode ser cumprido, resgatando a esperança das pessoas com a política e, acima de tudo, o resgate e o orgulho da nossa cidade de São Luís. Na convenção também foi oficializado o nome de Luzimar Lopes, filiada ao PDT, como candidata a vice-prefeita. É claro que é uma honra estar candidata a vice na chapa do Neto. E com certeza eu estarei ao lado do Neto para estar incentivando ele a fazer projetos, elaboração e execução de projetos da área da saúde, do esporte, da educação, sabe, das comunidades. Ainda há muito a se fazer. E com certeza o Neto é um homem visionário e que vai fazer o melhor para a nossa cidade, e eu estarei ao lado dele para somar junto com ele. Neto Evangelista, de 32 anos, atualmente está licenciado do 3º mandato de deputado estadual. O candidato também já esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social durante a primeira fase do governo Flávio Dino. Para aliados, um nome de grande representatividade no atual cenário político do Estado e com plenas condições para administrar a capital do Maranhão. O Neto hoje reúne todas as condições de colocar São Luís no trilho que ela continue fazendo, que é o trilho do desenvolvimento, com autoestima forte, para a gente colocar o São Luís no mapa de verdade do futuro. Nós já temos muitas ações, muitas obras, o PDT administra bem a cidade, mas precisamos dar passos maiores. O DEM tem hoje uma experiência exitosa em Salvador, que a gente precisa aproveitar várias experiências dessas. O Neto está preparado, com a juventude dele, com a liderança dele, para fazer um grande mandato e, de verdade, revolucionar a administração e a gestão na nossa capital. João Coutrin. Bom, na convenção do Neto, a gente destaca aí a própria fala do Neto Evangelista, que diz o seguinte, Adalberto, que ele vai focar, né, a gestão dele, principalmente na área de saúde, educação,
E ele falou que não se governa sozinho, assim como o próprio senador Everton, que disse, muito entusiasmado, ele frisou que a eleição do Neto, né, o Neto estará no segundo turno e ele chegará no segundo turno em primeiro lugar. Né? Ele pediu até para anotar isso aí, o senador Everton. Ele então garante que o Neto, hoje, né, que está bem nas pesquisas, vem crescendo, mas que ele chegue em primeiro lugar no segundo turno, portanto, aí, segundo o senador Everton, e ali presente todos os partidos, né, representantes do PCL, do PTB, do Democratas, do MDB, ou seja, todos os partidos reunidos ali em torno do Neto, com a militância. É importante destacar também que o PDT, né, é um diferencial para o Neto por conta da militância. O próprio senador Everton destacou isso. Destacou que em São Luís não tem eleição já ganha. Né? A eleição se ganha no dia, quando abre as urnas, e o fator diferencial para o Neto Evangelista, justamente na cidade grande como São Luís, é a militância, nesse caso a militância do PDT, tem muito a contribuir com a candidatura do Neto. John, também no sábado, só que à noite, o Republicanos oficializou Duarte Júnior como candidato. Vamos ver. Esta é a primeira vez que Duarte Júnior disputa uma vaga para a chefia do Executivo Municipal de São Luís. A convenção do Partido Republicanos oficializou a candidatura dele diante de centenas de apoiadores. A convenção reuniu os 204 candidatos ao cargo de vereador da coligação. Duarte Júnior é advogado, professor e doutorando em Direito Constitucional. Ele atuou no Procon Maranhão de 2015 a 2018. Mais do que propostas, mais do que boas intenções, nós temos um resultado prestado na cidade de São Luís. Nós fizemos um bom trabalho no Procon, nós fizemos a mudança por onde nós passamos. A mudança que nós fizemos no Procon, que fizemos no Viva Cidadão, nós vamos fazer em São Luís. Nós temos uma boa experiência e já apresentamos resultados. É isso que São Luís precisa e é isso que nós vamos fazer pela nossa cidade. A candidata a vice-prefeita é Fabiana Vilar. A advogada tem 33 anos e já atuou na Sagrima. É um momento ímpar, um momento que São Luís tem a oportunidade de mudar a história política vivida até hoje. É, sem dúvidas, o momento mais especial da nossa vida, da vida de Duarte, da minha vida, porque hoje nós colocamos os nossos nomes à disposição da população de São Luís. O evento marca uma etapa importante no processo eleitoral. E tenho certeza que nós estamos no rumo certo e São Luís com certeza estará em boas mãos e Duarte com certeza dará soluções aos problemas da nossa capital e, acima de tudo, realizará o seu sonho, que é o nosso sonho, é o sonho do povo de São Luís, ver uma capital cada vez melhor, cada vez mais desenvolvida e, acima de tudo, buscando o progresso, o desenvolvimento, buscando a qualidade de vida de cada um e gerando emprego e renda para o nosso povo da nossa bela ilha, da nossa capital. John Coutrinho, confirmada a candidatura do Duarte Júnior. Duarte Júnior confirmado, Republicanos. O presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira. Foi a única capital em que o Marcos Pereira esteve, né, o presidente nacional do partido do Duarte. E aí o Josimar, que é do PL, né, que é um partido que apoia aí o Duarte Júnior. Estava lá, além do Josimar, né, o próprio vice-governador Carlos Brandão, que é o vice-presidente nacional do Republicanos. E na fala ali de alguns membros, o próprio Josimar acha também, avalia, entende que o Duarte Júnior será a grande surpresa das eleições, né, deste ano. E segundo o Josimar, o Duarte estará no segundo turno também, na avaliação dele. O Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, ele fez uma fala ali, né, até já se antevendo em relação, segundo ele, a possíveis ataques que serão feitos ao Duarte Júnior e pediu que o Duarte Júnior esteja preparado, né, e também que os apoiadores dele também estejam precavidos em relação à campanha do Duarte, que, segundo Marcos Pereira, pode aí, no sentido aí de desestabilizá-lo na campanha deste ano. Ô, João, o PSB confirmou o deputado Bira como candidato, nós vamos ver. Vamos lá. Restrito a filiados por conta da Covid-19, a convenção aconteceu no último sábado aqui na capital. Sob aplausos de militantes partidários, Bira do Pindaré foi confirmado como candidato a prefeito de São Luís, pelo Partido Socialista Brasileiro. O agora candidato lembrou de sua trajetória e afirmou que terá um plano de governo extenso, principalmente com projetos de melhorias para a periferia da capital. Mas estamos aqui
lutando para que todos possam ter o mesmo direito de vencer na vida. Então, acho que o grande diferencial é a nossa identidade, de uma candidatura que vem da periferia e que representa a população negra de São Luís do Maranhão. Ao oficializar a candidatura, Bira do Pindaré anunciou a professora de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, Letícia Cardoso, como vice. Letícia destacou que terá um olhar para a transformação social. Nós estamos aqui para defender a voz tanto das mulheres, quanto da diversidade de gênero, da diversidade cultural, o movimento LGBT, todas essas questões que estão ligadas a questões identitárias que faz parte do meu trabalho cotidianamente. Bancário, concursado, professor, advogado, mestre em políticas públicas pela UFMA, Bira do Pindaré foi eleito 2 vezes deputado estadual, secretário do governo Flávio Dino e em 2018 foi eleito deputado federal. No caso do Bira Adalberto, chapa pura, né? E ele se considera aí como uma candidatura típica da esquerda, né? Representa vários segmentos. O próprio Eduardo falou na reportagem, a representatividade da periferia. E o Bira, portanto, se apresenta aí como candidato do PSB, o candidato aí da esquerda aqui em São Luís. No domingo, a rede fez a convenção que apontou Geisael Marques como candidato. Disputando o cargo público pela primeira vez, Geisael Marques confirmou a candidatura ao cargo de prefeito de São Luís diante de familiares e apoiadores e destacou que o projeto de candidatura é independente, não está relacionado a nenhum grupo. A gente acredita que a política pode ser diferente, pode ser feita com pessoas da comunidade, com pessoas da periferia, com mulheres ocupando a política, e é por isso que a gente colocou o nosso nome e a gente já tem alcançado grandes vitórias, inclusive influenciando nas decisões e escolhas de outros candidatos, como, por exemplo, candidaturas a vice. A candidata a vice-prefeita é a pedagoga Janicelma Fernandes, que é vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em São Luís. Nós queremos e colocamos o nosso nome nesse projeto por entender que nós não podemos nos omitir de participar. E nós só vamos poder transformar de fato e ter esse papel que as mulheres tanto desejam como eu, se nós nos colocarmos nesses espaços, estarmos lá e reivindicar o nosso papel e nosso direito, porque nós podemos e devemos e temos condições de estar onde queremos. Foram confirmados pelo Partido Rede Sustentabilidade os nomes de 29 candidatos a vereador. Destes, 9 são mulheres. A Rede é um partido relativamente novo, porém muito atuante, né? Em Brasília tem sido muito atuante, apesar de ter um quadro bem limitado de parlamentares. E o que o partido pretende é justamente oferecer uma outra perspectiva política, novos quadros. Não é aquela coisa viciosa de político que já está há muito tempo, não. Novos conceitos, novos políticos, inclusive. É isso que o partido pretende. Destaque interessante para várias mulheres ocupando a posição de vice, o caso do Geisael Marques também, né? Geisael é a candidatura bem representativa do Geisael, da rede, não é? E o Geisael, ele inova, né? Foi o primeiro pré-candidato a apresentar uma vice-mulher e depois os outros também seguiram aí. O próprio Geisael, nós temos o próprio Eduardo Brat, que faz convenção hoje, que é uma mulher também vice, o Duarte Júnior, Neto Evangelista, Bira do Pindaré, ou seja, vários pré-candidatos e agora candidatos com uma mulher na condição de vice. O PSOL vai de Franklin Douglas para a Prefeitura de São Luís. O pré-candidato conversou, inclusive, com o repórter Ciro Mineiro, que tem os detalhes para nós. O evento, que aconteceu na manhã deste domingo aqui na capital maranhense, oficializou o nome de Franklin Douglas como candidato pelo PSOL, concorrendo à Prefeitura de São Luís. Além dele, também foi oficializado os 15 nomes que concorrerão pelo partido a uma vaga na Câmara Municipal de São Luís. Franklin Douglas é jornalista, advogado e também é doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão. O pessoal vai junto com os movimentos sociais, junto com o povo, com a sua chapa de vereadores, de mulheres bravas. Nós temos 47%, quase metade da nossa chapa é de mulheres, 70% da nossa chapa é de negros e negras. O meu vice, Ribamar Arouche, é negro, eu sou negro, uma chapa 100% negra para, de fato, simbolizar São Luís, que a gente tem que reconstruir essa cidade a partir de um outro referencial, que é o seu povo. O candidato a vice-prefeito de São Luís pelo PSOL é José Ribamar Arouche. Ele tem 68 anos e é um dos fundadores do PSOL aqui no Maranhão. Ciro Mineiro para o Bom Dia Maranhão.
O pessoal apostando numa chapa pura também, né, João? O professor Franklin Douglas, né, nosso conhecido, inclusive, da área de comunicação, ele foi escolhido de última hora, mudaram o candidato, né, não seria aí. Mas o Franklin é o nome do PSTU. Do PSOL, né? PSOL, aliás, exatamente, do PSOL. Ele é o candidato do PSOL, o Franklin, e também uma chapa pura. Um PSOL aí que, mais uma vez, apresenta candidato aqui em São Luís, né? Sempre eles, às vezes, conversam com outros partidos, vão se juntar com o PSOL, né? Até conversaram com o próprio Bira do Pindaré, mas, mais uma vez, lançam candidatos próprios aqui em São Luís, candidato próprio aqui em São Luís. Bom, o PCdoB confirmou Rubens Pereira Júnior para a Prefeitura de São Luís e a gente vai ver agora a reportagem. A convenção do PCdoB aconteceu no ginásio Costa Rodrigues. O evento, que reuniu centenas de pessoas, confirmou a candidatura de Rubens Júnior à Prefeitura de São Luís nas eleições de novembro. Por conta do novo coronavírus, os protocolos sanitários foram seguidos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. Rubens Júnior conta com o apoio de outros partidos: PT, PP, Cidadania, Democracia Cristã e o PMB. Nós construímos a maior coligação da cidade de São Luís, são 6 partidos. Eu tenho no nosso palanque a senadora Elisiane Gama, eu sou do PCdoB, partido do governador Flávio Dino, eu tenho o apoio do PT, partido do presidente Lula, tenho o apoio do povo, as melhores propostas, dialogamos muito para ter o melhor plano de governo, então não tenho dúvida de que esse time aqui nos levará à vitória no dia 15 de novembro. Além da confirmação de nomes que entram na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de São Luís, a convenção também confirmou a indicação de Honorato Fernandes, filiado ao PT, como candidato a vice-prefeito. Sem dúvida nenhuma, e a nossa prioridade agora na campanha é encantar mentes e corações para ajudar a transformar a vida de São Luís. Lutar pela geração de emprego e renda e garantir a vida das pessoas que têm sido atacadas diante de uma situação de pandemia que atingiu também a cidade de São Luís. Nós faremos uma gestão compartilhada, focada em resultados, mas acima de tudo, focada no bem-estar das pessoas. É Rubens, Honorato, Flávio Dino e o presidente Lula dando exemplo e ensinamento de como atender com as políticas sociais a população da nossa cidade também. Rubens Júnior é advogado, foi deputado estadual por 2 vezes e está no 2º mandato de deputado federal. Até bem pouco tempo, a convite do governador Flávio Dino, ocupou o cargo de secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano, mas optou em deixar a pasta para concorrer à prefeitura da capital do Maranhão nestas eleições. Um momento muito importante é de confirmação deste apoio e, acima de tudo, a certeza de que ele, como prefeito de São Luís, terá no Senado Federal uma aliada, uma companheira que estará lutando na saúde, na educação e na infraestrutura para o crescimento ainda mais da nossa cidade. Deputado federal Rubens Júnior, que por 2 vezes foi deputado estadual, secretário de Estado do governo Flávio Dino, tem todos os atributos, qualidades para ser um grande prefeito, para continuar o trabalho correto desenvolvido pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, fazendo aquilo que não pode ser feito ainda, aprofundar, aperfeiçoar e seguir também esse grande exemplo de gestão que é liderado e executado pelo nosso governador Flávio Dino. Aqui é um time que vai conduzir Rubens Júnior a uma grande vitória aqui em São Luís. Aliados históricos juntos, PCdoB e PT. Então. Rubens apostará, sem sombra de dúvida, na imagem desse presidente Lula, né, para alavancar o nome dele aqui na capital maranhense. Bom, nós temos hoje pela manhã a convenção do pré-candidato Eduardo Braide. Eduardo Braide também apresentará o nome de uma mulher como vice, né, Ismênia, professora militar, e a convenção será hoje também, Eduardo Braide, e fica restando aí a convenção do Dr. Carlos Madeira, que está se recuperando do Covid, mas marcada para o dia 16. Na semana passada aconteceu a convenção do PSTU, não é? O PSTU também já tem candidato, que é o Hertz, né? O Hertz, okay. E será o candidato do PSTU. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal M10. A gente se encontra amanhã às 7, depois do Bandeira 2. Tchau, tchau. Até lá.